E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Diário de Pecador. Para quem não me conhece, eu sou o Vinão e hoje eu queria trazer um devocional. Para mim foi um devocional bem sério, mas antes de começar esse devocional, gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Temos aqui alguns links para você se conectar com a gente, tá bom? Estamos em alguns lugares. Para você que está nos ouvindo em alguma plataforma, nos segue aí por onde está nos ouvindo para não perder nenhum episódio, caso você prefira o áudio, tá bom? A pergunta que eu me fiz foi: o que me torna inimigo da cruz de Cristo? Isso é fruto de um devocional que eu tive, que eu li lá em Filipenses 3:17 ao 21. Eu vou ler com vocês, que diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. 19. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Peregrino. Versículo 21. Pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. A pergunta que eu fiz foi a respeito do versículo 18. Eu já estava me questionando algumas ações que não sei se fazia muito sentido para mim. Parece que não, né? Mas eu me questiono muito, sabe? Eu me coloco às vezes muito à prova, assim, do que eu mesmo faço. E quando eu li isso, eu comecei a pesquisar na Bíblia, né? A procurar na Bíblia essas referências do que me torna inimigo da cruz de Cristo. E aí, destrinchando os versículos, a gente começa no versículo 17, o seguinte: Paulo, ele orienta a igreja de Filipos para que a igreja imitasse ele. E quando a gente vai ler 1 Coríntios 4,16, Paulo ele se declara, né, que ele é imitador de Jesus Cristo. No versículo 18, Paulo diz que existem muitos inimigos da cruz, e aqui já é o ponto de atenção. 19, para esses inimigos da cruz existe um destino. Para esses inimigos da cruz existe um destino, que é a perdição e o fogo eterno. Versículo 20, existe um destino para os amigos da cruz, pátria nos céus e corpo glorificado. Antes de falar o que eu entendi, o que me torna inimigo da cruz, uma vez eu fiz uma oração a partir do texto de Gênesis sobre Enoque, e eu fiquei muito desejoso, por isso eu desejo isso até hoje, e vai ser o que eu vou desejar pro resto da minha vida enquanto Jesus não voltar. Eu quero ser como Enoque, sabe, amigo de Deus. Claro, se Deus não quiser isso, mas Enoque, ele era tão amigo de Deus, assim, teve Abraão que foi amigo de Deus, mas Enoque ele foi tão próximo de Deus, tão íntimo de Deus, amigo de Deus, que até uma curiosidade, né? Os anos aqui na Terra de Enoque foram 365 anos, né? Muito, muito doido, né? Porque a gente tem, claro, em anos, em um ano mais por certo, tem 365 dias no ano, né? Então eu fiquei com isso, depois eu vou até pesquisar sobre, mas ao final desses anos, ele sumiu e ninguém mais teve notícias, mas depois foi revelado a Abraão que Deus tomou Enoque para si, né? Então é uma coisa que eu anseio muito, ser amigo de Deus. Mas eu comecei a me questionar, o que me torna inimigo da cruz? O que Paulo quis dizer com isso? E existe um motivo muito chave, assim, tipo assim, a partir dessa ação me declaro aqui inimigo da cruz.
O motivo-chave é que quando nós passamos a ser inimigos da cruz, é quando nós criamos um Deus para nós, sabe? Existe o Deus, Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e aí nós criamos um Deus para nós por conta daquilo que nós desejamos. Segundo Timóteo, ele vai falar que chegará o tempo que eles não suportarão essa doutrina e eles ajuntarão mestres para si conforme os seus desejos. Então, o motivo principal de eu me tornar inimigo da cruz é quando eu crio um Deus. E aí eu necessariamente não estou falando de imagens, não estou falando de um ser humano específico, pode até ser, mas quando eu crio um Deus na minha vida, o problema-chave, a raiz é a idolatria. Então, eu crio esse Deus segundo a minha vontade, segundo a minha concepção daquilo que eu gosto, e eu começo a idolatrá-lo ele, né? E aí, o que é o Deus, né, nesse caso? Pode ser mamão, né? Pode ser o dinheiro, pode ser um Deus assim, que totalmente toma o lugar do verdadeiro Deus. Então pode ser um vício, talvez até pode ser uma pessoa, né? Como ultimamente tem acontecido, pessoas têm colocado uma pessoa no centro e aí ficam naquele embate da vida, que ficam colocando aquela pessoa em pedestal, e muitas vezes essa pessoa até parece que toma o lugar de Deus, né? Então pode ser diversas coisas, mas quando a gente coloca um Deus na nossa vida, a gente passa a idolatrá-lo e a gente se torna inimigos da cruz. Outra coisa é que quando nós criamos esse Deus para a nossa vida, nós começamos a prestar serviço para outro Senhor. O Deus a quem nós deveríamos servir, Jesus a quem nós deveríamos servir, ele é deixado de lado porque nós, num vício, por exemplo, né? E eu quero trazer isso aqui com uma pessoa especialista. Vou citar o vício de pornografia, por exemplo. Pornografia, ela acaba se tornando um Deus na vida daquela pessoa que passou a consumir aquilo, porque o vício se torna tão grande e vai se tornando tão grande que a comunhão com Deus é tirada e ela começa somente a servir aquilo, a consumir aquilo, a buscar aquilo. Então a gente começa a prestar serviço para outro Senhor, caso dinheiro. A gente, quando o trabalho em prol do dinheiro ou ganhar dinheiro a qualquer custo se torna uma coisa que fica muito latente na nossa vida e a gente só busca isso, é um serviço que a gente está prestando ao Senhor. Outra coisa são as nossas vontades e os nossos desejos que tomam controle na nossa vida, quando nós criamos esse Deus. E Paulo ele vai falar uma coisa muito, talvez até muito preocupante aqui. Ele vai falar sobre as divisões e obstáculos que nós causamos às outras pessoas. Os inimigos da cruz de Cristo, eles vão sempre ser contrários àquilo que Cristo quer. É uma coisa que talvez não fique na cara, ele não queira isso, vou colocar aqui, mas é uma ação indireta que ele faz. Então, se Cristo prega a comunhão, se eu me torno inimigo da cruz de Cristo, eu começo a pregar discórdia, né? Então faço fofoca entre os irmãos, eu causo dissensões e facções, e isso é uma das coisas que Deus ele abomina, né? A divisão do seu povo. E quando o nosso ensino, a nossa palavra e o nosso estilo de vida se torna motivo de engano às outras pessoas. No versículo 19, fala assim que o destino dessas pessoas é a perdição. O seu Deus é o estômago, ou seja, as vontades. Eles têm orgulho do que é vergonhoso, porque só pensam nas coisas que são terrenas. Quando o nosso ensino, quando o nosso estilo de vida
quando aquilo que a gente fala e prega se torna motivo de engano às outras pessoas, nós estamos sendo inimigos da cruz de Cristo. E pode parecer até uma coisa absurda de se falar, mas quando nós tiramos uma palavra da Bíblia fora de contexto, ou quando nós colocamos algumas situações fora de contexto, nós estamos sendo indiretamente inimigos da cruz de Cristo. E Jesus ele fala que aquele que não negar-se a si mesmo, não carregar a cruz, esse não é digno dele. Eu me questionei, Jesus, será que eu estou sendo inimigo da sua cruz? E talvez eu caia até num ponto de talvez idolatrar alguma coisa, de servir outra coisa. Ou eu orei isso lá em casa, né? Eu falei, Senhor, se esse projeto aqui, Jesus, se isso que eu estou fazendo, o que a gente está fazendo aqui, sei lá, esteja envergonhando o seu nome, esteja sendo motivo de tropeço, ou talvez entre desacordo com a sua palavra, Jesus, eu peço que o Senhor me corrija. Ou que o Senhor me pare, sabe? Vinícius, não faz mais isso, para, porque não foi para isso que eu te chamei, ou você está indo por um caminho errado. Eu quero obedecer à vontade de Jesus para me tornar amigo dele. Eu tenho esse desejo na minha vida e eu gostaria que você lesse isso na sua casa e fizesse esse devocional para você, sabe? Pega seu caderno, tira esse tempo, lê Filipenses 3, 17, 21. Vou pedir para a Rafa colocar aqui na tela só o Filipenses 3, 17, 21. E faz esse devocional na sua casa. Vê se você tem sido contrário àquilo que Cristo te chamou. Tá bom? Nós ficamos por aqui. Se você ficou até aqui, deixa seu like, é muito importante para nós. E não se esqueça, você é o diário que as pessoas lerão futuramente. Deus abençoe.